Não fica bem, a gente passa bem por caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, deu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou abrigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Mesmo fruto do amor de Cristo, seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. A igreja se espalhou para todo canto que havia. Por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens. Foram procurar aquele e Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ó Deus amado, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que nós temos agora, onde estamos prestes a ouvir a Tua Palavra mais uma vez, a mensagem do Senhor nos nossos corações. E nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor mesmo possa, ó Deus, utilizar, ó Deus, essa mensagem, utilizar do pastor, utilizar também dos demais recursos que estão sendo utilizados aqui, ó Deus, para fazer com que a Tua mensagem santa, rica, eficaz, ó Deus, possa chegar aos corações necessitados, ó Pai, dela. E nós pedimos, ó Pai, que nesse tempo que nós temos vivido, essa mensagem possa trazer, ó Deus, alívio, possa trazer, ó Pai, restauração, possa trazer cura, possa trazer, ó Deus, a todos aqueles, ó Pai, que anseiam, ó Deus, por uma palavra, por um renovo, possa vir de encontro, ó Pai, a essas necessidades. Ó Deus, e que em tudo o Seu nome seja honrado e glorificado, através dessa palavra, através, ó Pai, do culto que também aqui é ministrado ao Senhor, através, ó Pai, das vidas que receberem, ó Pai, essa palavra também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Desejando a todos que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações, abençoando a vida de todos que nos acompanham neste momento no estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Queremos compartilhar sobre a necessidade que temos de cura substancial para as nossas relações interpessoais, como nós lidamos uns com os outros. Muitas vezes esse relacionamento entre as pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia pode ser um relacionamento conflituoso, que traga distanciamento, e nós precisamos da graça de Deus para estar nos curando, nos aproximando, nos fazendo entender, nos fazendo amar uns aos outros. Nós temos os cristãos e os não cristãos, esses dois grandes grupos de pessoas, aqueles que seguem a Jesus Cristo, que amam a palavra de Deus, que servem a Jesus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E temos aqueles que
mesmo vivendo em um país cristão, não têm uma vida aos pés da cruz e vivem do seu jeito, a sua maneira. Então, também precisam do nosso amor, do nosso respeito e ser tratados com dignidade. Portanto, é muito importante o nosso viver em harmonia, viver em paz, viver para alegrar uns aos outros, abençoar uns aos outros. Então, é muito importante nós pensarmos nessa humanidade e vivermos como verdadeiros seres criados da mesma espécie, a espécie de Adão, seres humanos. E para ser humano tem uma exigência muito grande na nossa vida, no nosso relacionamento. E o nosso relacionamento pessoal deve estar sempre desenvolvendo, e esse desenvolvimento, ele precisa acontecer em amor. Amai-vos uns aos outros, é o apelo da palavra de Deus para as nossas vidas. Qualquer coisa abaixo deste viver em amor nos tira da nossa essência de seres humanos, de pessoas que têm inteligência, que têm emoção, que têm volição, que têm vontade, que têm capacidade para entendimento. Portanto, é necessário que, enquanto pais e filhos, enquanto marido e mulher, patrões e empregados, possamos viver em harmonia, num bom relacionamento. Fora disto, é coisa triste quando nós vemos os embates nas famílias, nas relações. Então nós queremos, nesta oportunidade, trazer à nossa memória, trazer ao nosso coração um apelo para que a gente viva melhor, para que a gente possa abençoar as pessoas que estão à nossa volta e não amaldiçoar. Não tratar o mal com o mal, mas tratar o mal com o bem. Isso é divino. Então é importante nós pensarmos nesse ensino, principalmente do Novo Testamento, com respeito às nossas relações. E quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, nós vamos encontrar uma palavra muito especial do apóstolo Paulo, nos dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse primeiro desafio aqui é para que a gente tenha uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da terceira pessoa da Trindade, e vivamos adorando a Deus de todo o coração, com toda a capacidade que nós temos. Mas a nossa adoração não é uma adoração solitária. Nós adoramos em comunidade, nós adoramos com o corpo de Cristo, o povo de Deus. E aí o apóstolo está dizendo que nós devemos estar sempre dando graças, sempre com o coração agradecido por tudo que o nosso Deus e Pai tem feito por nós. E nós precisamos fazer isto, não em nosso nome, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto nós vamos vivendo e servindo a Deus e adorando o Senhor, nós estamos em comunidade, nós estamos reunidos, nós estamos com um só propósito,
com um só pensamento, com um só coração, e então nós precisamos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Precisamos ter um bom relacionamento, encorajar uns aos outros na adoração. E o apóstolo continua dizendo no versículo 22, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. E fala também uma palavra para os maridos: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E lá no versículo 28 e 29 do capítulo 5 de Efésios, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então nós temos aqui, nessa sessão, um relacionamento de marido e mulher, um relacionamento que precisa ser vivido em harmonia. Alguém já tem dito que esse tempo que os maridos têm tido a mais com as esposas em casa tem trazido alguns conflitos. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você, na sua casa, que esse tempo em que temos ficado mais em casa possa ser um tempo para abençoar mais o cônjuge, amar mais, respeitar mais, valorizar mais, estar a esposa na mesma missão do marido, no mesmo objetivo de criar uma família aos pés da cruz, de ter progresso na vida pessoal, ter projetos em que a esposa e o marido não ficam degradando, são dois sócios, e eles precisam ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E muitas pessoas têm medo desta palavra submissão, mas quando a Bíblia fala de submissão, está falando de estar dentro da mesma missão, uma missão de prosperidade, uma missão de harmonia, uma missão de fazer o lar o melhor lugar da terra, o cantinho do céu na terra, onde o marido possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, um amor de dedicação, não por um período, mas pela vida toda. E esse relacionamento vai trazer para o casal as bênçãos de Deus, porque a paz reinando, a graça de Deus vem. Então é muito importante. E depois o apóstolo Paulo vai terminar esse texto falando sobre o relacionamento de Cristo e a igreja. Então nós temos um exemplo no casamento da harmonia, da relação que nós precisamos ter, exemplificando como Jesus Cristo, como noivo da igreja, Ele ama a noiva e Ele quer também viver em harmonia. Ele quer que nós, como noiva dEle, como igreja dEle, possamos amá-lo e viver
em submissão ao seu querer, à sua vontade exarada nas Escrituras. E nós precisamos de viver essa harmonia. Quando marido e mulher estão vivendo em desarmonia, quando os lares estão em conflitos, quando as igrejas estão contra Cristo, está tudo errado. Então essa relação precisa ser curada, precisa ser resolvido esse conflito. E o apóstolo Paulo continua no capítulo 6, agora falando para filhos e falando para patrões e empregados, ou nós poderíamos chamar de empregador e empregado, quando ele diz: filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Filho, escuta essa palavra. O apóstolo João, às vezes, nos chama de filhinhos, quando ele, nos pastoreando através do Evangelho, através das cartas, através do Apocalipse, ele nos chama carinhosamente de filhinhos, como um pai que quer colocar os filhos, mesmo grandes, no colo. E nós, como pais, muitas vezes cometemos um pecado de afastar os nossos filhos de perto de nós. E então nós provocamos a ira. E nós precisamos pedir perdão a Deus e pedir perdão aos nossos filhos para restaurar o relacionamento de pais e filhos, por causa, das vezes, da nossa falta de sabedoria, de prudência, de entendimento, de empatia para lidar com os nossos filhos. E nós precisamos dessa confissão, pais pedindo perdão aos filhos, filhos pedindo perdão aos pais, para restabelecimento da paz, da harmonia, do bom relacionamento, para que a graça de Deus venha sobre a família. Então, é muito importante lembrar que honrar pai e mãe é mandamento com promessa. O que é um mandamento com promessa? É uma situação legal, com uma prática que verdadeiramente agrada a Deus. Então nós precisamos disso. O seu lar precisa disso. A sua igreja, a sua empresa, todos precisamos de viver em harmonia. E aqui nós encontramos no capítulo seguinte a palavra sobre servos e senhores. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O empregado, servo de Deus, é aquela pessoa íntegra, da verdade,
da sinceridade. Se o patrão está perto, ele está cumprindo a sua obrigação, fazendo a sua tarefa, como se estivesse fazendo para Deus. E ele precisa ser tratado pelo seu patrão com dignidade. Na época da escravatura no Brasil, um dos exemplos mais lindos que nós temos é o escravo crente, servo de Deus, conhecedor da palavra, às vezes regente de um coral, que durante a semana estava a serviço, mas ia ao templo e lá ele ministrava, lá ele regia um coral, lá ele fazia uma prece para ele e para o seu patrão, para todos ali, servos e patrões adorando a Deus juntos, porque nós vamos prestar contas a Deus. E aí o apóstolo chama a atenção dos patrões e diz: olha, se você é Senhor aqui na terra, nós temos um Senhor no céu. E se você tratar com ignorância, com desrespeito, com falta de dignidade, com falta de honra, aquele que te ajuda nas suas tarefas diárias, no seu cotidiano, você tem um Senhor maior que vai pedir conta das suas ações. Então procede com o seu empregado de maneira digna. Tenha um relacionamento de servo de Deus, de homem e mulher de Deus que verdadeiramente temem a Deus. Então é importante vivermos dentro desta verdade. E com relação a tudo isto, algo extremamente importante é nós pensarmos que, em primeiro lugar, há uma estrutura legal, uma estrutura de mandamentos, como se nós tivéssemos um manual do nosso relacionamento, escrito, detalhado, para a nossa cabeça. Mas é preciso que nós pensemos na segunda parte, que é um poderoso relacionamento dentro dessa estrutura. Então, dentro dessa estrutura, é preciso que tudo que a gente sabe pelo ensino da palavra de Deus se torne algo prático e colocado no nosso viver diário. A nossa vivência do nosso conhecimento de Deus não pode estar desassociado da nossa prática. Por isso, é extremamente importante nós observarmos e nós voltarmos a viver em obediência, em temor à palavra de Deus. Isso, então, como nós acabamos de observar, vale para o nosso relacionamento com Deus, vale para o nosso relacionamento matrimonial, vale para o nosso relacionamento de pais e filhos e vale para o nosso relacionamento de empregador e empregado. E quando nós olhamos para a realidade da igreja, nós vamos perceber que na igreja não é lugar de caos, não é lugar de desordem, é um lugar onde nós temos as orientações da palavra de Deus para vivermos de conformidade com aquilo que o apóstolo Pedro, principalmente, nos ensina no capítulo 5 da sua primeira carta, quando ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbito com eles,
e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas por boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O Supremo Pastor aqui, na Escritura, com letra maiúscula, para falar do pastor Jesus Cristo, que se deu por nós na cruz. E o apóstolo está nos instruindo a fazer as coisas envolvidas com amor. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nós não podemos ser ovelhas do rebanho de Cristo, a ferro e a fogo, por constrangimento, por medo. Nós precisamos viver no relacionamento da igreja, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, um relacionamento de perfeita harmonia e não constrangimento, ameaça. Não podemos ameaçar uns aos outros no contexto do reino de Deus, nem por sorte da ganância. Quantos líderes têm ganância de se enriquecer como pastores, como líderes? Isso é contra a palavra de Deus. Nós precisamos ser pastores que dão exemplo de doação, dão um exemplo de boa vontade, dão um exemplo de querer ver o amor reinando entre o povo que nós lideramos, nem como dominadores do que vos foram enviados ou confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Que palavra bonita, que palavra encorajadora, sermos modelo, sermos paradigma, onde as pessoas vão olhar para nós como líderes e vão falar assim: eu quero ser como esse meu líder, eu quero ter um coração bondoso, eu quero ter uma harmonia no relacionamento. Isso vai gerar graça de Deus, paz de Deus, bênção de Deus no nosso relacionamento. Então, Pedro exorta os presbíteros a desenvolver relações pessoais dinâmicas e reais, e mesmo tratando com pessoas erradas que necessitam de admoestação, precisamos manter uma relação pessoal de amor, amando até mesmo aqueles que são contrários, rebeldes. A Bíblia fala desses que temos no rebanho. Tudo deve ser feito visando a glória de Deus e o bem pessoal dos meus semelhantes. Quando estou disposto a contar a Deus que meu pecado me entristece, preciso estar disposto a dizer-lo à pessoa que me injuria, que me maltrata, que me faz mal. Eu preciso dizer para Deus, mas também preciso dizer para essa pessoa. Não podemos pisotear as relações humanas e pensar que nossa relação com Deus é amável, é bela, é sincera. Não tem como viver bem com Deus e mal uns com os outros. E não tem como viver bem uns com os outros e mal com Deus.
Portanto, nós precisamos desta palavra para as nossas vidas, para os nossos corações. E o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele vai nos chamar à restauração do nosso relacionamento através da confissão e do perdão. Quando ele vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nesta palavra eu quero chamar você a ser um agente de cura, curando o seu próprio coração, curando as suas relações na sua família, na sua igreja, na sua empresa, sendo empregador ou empregado, que haja a capacidade de perdoar, de pedir perdão. É preciso que nós pratiquemos isto. Em primeiro lugar, cuidemos para não praticar a confissão só para sermos vistos pelos homens ou pela igreja, fazer uma exibição barata. Não faça isso. Seja sincero na sua confissão. Quem sabe com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pastor, com o irmão que senta para adorar a Deus com você, para com a pessoa que trabalha dia a dia com você. E quem carrega mágoas, tristezas, você carrega como se fosse um defunto morto nas suas costas. Toda hora você está lembrando desse peso que está perto de você, até às vezes com mau cheiro, e você pode se libertar em nome de Jesus, perdoando, recebendo perdão, não coisa banal. Você já viu alguém chegar assim: ah não, vocês estão mal, dá um abraço um no outro e fica por isso mesmo? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo profundo do coração, de algo que brote com sinceridade de alma. Às vezes você precisa até de ajuda do seu líder espiritual, às vezes de ajuda de um terapeuta para suas curas emocionais, para que você possa perdoar você e perdoar quem está à sua volta. Em segundo lugar, é preciso que às vezes a prática da confissão signifique retroceder vários anos. Precisamos bater em portas antigas de cristãos e não cristãos para pedir perdão. É necessário fazer isto. Certa feita, nós tivemos da África do Sul um pastor, jovem ainda, pregando lá na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, e contando a sua experiência de vida, a sua conversão. Ele era um guerrilheiro. Se ele achasse um carro com o vidro aberto, a primeira atitude era colocar uma bomba dentro daquele carro. E certa feita ele colocou uma bomba, e o dono daquele veículo teve as suas 2 pernas amputadas em resultado daquela situação dramática. E certo dia, aquele jovem pastor, agora convertido, nascido de novo, ele queria viver uma vida cristã rica, abençoada, cheia do poder do Espírito Santo, e ele bateu a porta daquela vítima para pedir perdão. E aquele homem falou: olha a minha situação, eu aqui sem as minhas 2 pernas, e você ainda vem aqui falar que foi você, e ainda pedir perdão. E aquele jovem se ajoelha ali e confessa o seu pecado e pede perdão, não só naquela porta, mas ele bateu em muitas portas para receber o perdão. E ele
agora um pastor cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo as maravilhas de Deus, os sinais e maravilhas, porque foi capaz de bater em portas antigas para pedir perdão. É preciso que seja assim para cristãos e não cristãos. Em terceiro lugar, devemos lembrar que a crucificação de Jesus ocorreu no mundo externo, real e objetivamente. A crucificação deu-se numa colina à beira de uma estrada, onde toda a gente que passava podia vê-lo em sua ignomínia. Foi às claras o perdão que nós recebemos. A cruz à beira da estrada. O amor de Cristo indo às últimas consequências por minha causa, para trazer perdão para os meus pecados e para trazer perdão para todos nós, do mundo inteiro. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos liberta da escravidão, e nós podemos então amar a Deus e amar ao próximo, e viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. Portanto, nós precisamos olhar para a igreja primitiva, que viveu tempos terríveis de perseguição, de cristãos sendo levados à fogueira, sendo mortos, e antes de ir à fogueira, dizendo que perdoava os seus algozes, e dizendo para aqueles que estavam próximos àquela situação, dizendo, sigam o Evangelho, sigam o amor. E um dos exemplos que eu sempre falo para a igreja é que nós queremos ser como a igreja primitiva, e um dos exemplos da igreja primitiva é que as pessoas buscavam a igreja por causa do amor que estava acontecendo dentro da igreja. E quando nós vemos esta palavra, vede como eles se amam, unidade prática e não teórica. Vejam como eles andam em unidade. Esta música, Barnabé, traz o exemplo deste líder na igreja primitiva, que se tornou líder por causa do seu amor. Ele vendeu a propriedade e levou o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos, por causa do amor, da dedicação às pessoas necessitadas daquela época. Esta mensagem tem o objetivo de perguntar você, o que você tem feito em amor ao seu próximo? Nesse tempo onde nós vamos viver uma das crises mais difíceis da nossa geração, será que você pode distribuir um pouquinho do seu pão, um pouquinho do seu vestuário, um pouquinho do seu amor, do que Deus tem dado a você? Será que a igreja de Deus pode ser uma igreja que doa, que viva em amor? Ou nós vamos viver no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso orgulho pessoal, vamos ignorar todos que estão à nossa volta e vamos ficar sentados no nosso conforto, na indiferença, sem olhar a necessidade do nosso próximo? Quero chamar você a ter boa relação com as pessoas que estão à sua volta,
mas que sejam relação de amor, de dedicação, de doação, de empatia, onde você possa perceber e sentir a dor do seu próximo. Que a graça de Deus acompanhe a todos nós, que a misericórdia nos envolva e que nós possamos ver as pessoas que estão à nossa volta, sentir a necessidade do outro, ter esta relação que não é uma coisa apenas legal, mas seja prática, que não seja algo só da teoria, mas que verdadeiramente seja encarnada e vivenciada por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua graça e misericórdia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?